Boa noite, até lá. Agora, 6 horas e 16 minutos, hora de Brasília. A ProSoja Tocantins alerta aí para safra, então, desafiadora, né? E reforça a importância da tecnologia, do manejo eficiente. E meu entrevistado é Thiago Facco, que é vice-presidente da ProSoja Tocantins. Muito bem-vindo, boa noite. Boa noite para vocês. Satisfação estar falando com vocês aí. Satisfação é toda nossa. A gente acabou de ver aí o Silmar Miller, né, falando desse cenário aí desafiador, não é? E safra 25-26 é desafiador, o planejamento, não é? Inovação, gestão, podendo assegurar aí a produtividade? Exato, vai ser um ano bem atípico, né? Mais um ano bem desafiador aqui, principalmente para quem está numa fronteira agrícola, né? Como nós produtores aqui no Tocantins. A gente está consolidando as áreas, muitas áreas de abertura, áreas novas, né? A gente passando por um período aí de juros elevadíssimos, o fertilizante também a uns níveis mais caros dos últimos anos. E um excesso de gasto aqui por parte dos produtores, né, para formar a lavoura. Então, assim, ó, vai ser uma safra bem desafiadora, uma safra com pouca rentabilidade, se houver essa rentabilidade, né? E a gente está aí um pouco apreensivo, né, porque as políticas do governo em função de créditos e coisas não chegam aos produtores aqui, né? Não existe hoje um custeio com juros equalizados aqui disponível para os produtores, e a gente vem se virando aí da forma que dá. Isso aí está nos causando um custo financeiro muito alto, né? Mas estamos aí firme há uns 40 dias aí de iniciar o plantio da soja por aqui. A Selic em alta, o custo de produção, não pode se errar aí nessa comercialização. Você falando em relação à safra que vai iniciar, já adquiridos os fertilizantes, insumos para essa safra da soja? Então, boa parte dos produtores sim, né? Uma grande parte dos produtores já está organizado. Sempre tem uma parcela de produtor que ainda está correndo atrás desses produtos, né? A nossa janela aqui, ela se inicia a partir do dia 1º de outubro, né? Então, a gente tem alguns dias aí. A grande parte, como eu falei, está organizado, né? A gente está na iminência das chuvas, logicamente, né? Assim, terminando o vazio e der condições, o produtor vai plantar, né? Tem alguns produtores que ainda não têm o seu pacote de insumos comprados, né? Ainda estão fechando alguma coisa aí. A gente terminou a safrinha há pouco tempo agora, né? Mas acredito que dentro do possível as coisas vão se engrenando aí e o pessoal vai conseguir se organizar. Mas em relação a esses que ainda não se organizaram nessa compra, os preços dos fertilizantes, como é que está aí no estado? Como é que eles estão? Então, o nosso preço está uns 20% mais caro em função da safra passada, né? 24, 25, nessa faixa de 20, 25% mais caro. A gente tem um outro agravante aqui, o nosso fertilizante ele vem basicamente do Porto de São Luís, lá em Itaqui, né? A gente, como todos sabem, caiu a ponte, esse nosso fertilizante vem por malha rodoviária, né? E aí caiu a ponte ali no estreito, né? Na BR-153, então tá ruim, a logística nossa aqui está um pouco comprometida, o que acabou acarretando um pouco mais o custo de frete também. Eu acredito que, nem eu falei, dentro de uma normalidade, alguns com um pouco mais de atraso, às vezes não vai conseguir plantar na hora que quer em função dessa falta de fertilizante, mas as coisas estão se encaminhando, né? O pessoal tem ido nas trades, tem ido nas revendas aí para operacionalizar os seus negócios. E como a gente está numa safra bem complicada, a gente tem que ser muito certeiro, né? Então, o produtor, a nossa dica é o seguinte, a gente tem que ser muito eficiente tanto na compra quanto na venda, né? Às vezes o produtor acaba fazendo nem tudo o que quer, tem que fazer o que se pode fazer, né? E esse ano a gente está dessa forma aí. Pois é, e os custos logísticos mais altos, você falando em relação a essa ponte que caiu, né? Os insumos, fertilizantes chegando mais caro aí para o produtor que vai iniciar essa safra agora da soja, não é? 25, 26, com toda essa expectativa aí. Fala qual a expectativa nessa produção da soja, quanto que o Estado ele vai produzir, né, nessa janela que começa agora no dia 1º de outubro. Então, a gente está prevendo uma área aí
tem entre 1.550.000 hectares, 1.580.000 por aí. Entre 1.550.000 e 1.600.000 de hectares devem ser plantados aqui no estado, né? A expectativa é boa, a gente está tendo aí algumas conversas que podem ocorrer no Laninha novamente, né? Mas assim, a gente não tem nenhuma previsão e nenhuma tendência de algum problema com o clima aqui na nossa região, né? Então, acredito que a gente vai ter um clima dentro da normalidade. Tendo esse clima dentro da normalidade, aí, a gente deve colher aí 5,5 milhões ou 5.700.000 toneladas de soja. Isso aí, mais ou menos, é o que está previsto se não houver nenhum problema climático, né? Os outros problemas que a gente tem aqui, acredito que vão ser superados, né? A nossa área aí, vai ter um acréscimo, né? A gente não sabe bem ainda quantos porcentos em relação ao ano passado, mas o Tocantins vem agregando aí um percentual na área de soja aí de 4%, 5% aí ao ano, né? E esse ano não será diferente, viu? Ô, Tiago, antes da gente encerrar, eu estava falando hoje com a Abramilho em relação ao sorgo, né? Essa possibilidade que vai ter, né, do Brasil colocar o sorgo brasileiro para eles, né? Para os chineses. O interesse é muito grande, não é? A China é uma grande consumidora do sorgo, que pode tanto alimentar a ração, né, o animal, como o etanol e produção até de uma bebida chinesa. Como é que está o estado aí, Tocantins, na produção do sorgo? Vocês têm essa área estimada aí, e a produção, e com a China chegando aí, está despertando o interesse do produtor de aumentar essa área? Sim, eu acho que vai ser a cultura de segunda safra que mais vai aumentar aqui no estado. A partir do ano que vem já será o sorgo, né? A gente tem uma janela bem definida aqui do milho, né? Nosso milho aqui, ele praticamente, a janela é dentro do mês de fevereiro. Passados isso, a gente tem que buscar outras alternativas. A gente incrementou a cultura do gergelim aqui, até com isso, ainda tem pessoas plantando aqui, mas me parece que a comercialização tem atrapalhado um pouco o desenvolvimento do gergelim aqui no estado, e o sorgo encaixa muito bem aí na segunda safra para nós aqui, assim que finaliza a janela do milho. Com o advento dessa possibilidade de exportação para a China, eu não tenho dúvida que vai ser a cultura que mais vai aumentar a área aqui no estado, né? A gente tem uma área de sorgo hoje ainda pequena aqui, a nossa área de sorgo aqui é algo em torno de 100.000 hectares. Eu acredito que deve dobrar a área nos próximos anos aí. Esse próximo ciclo agora, 25, 26, a gente já vai ter um aumento de sorgo em função de uma demanda interna aqui, nossos vizinhos aqui, tá vindo as usinas de etanol aqui na Bahia, no Maranhão, que estão fomentando muito o sorgo, né? Então a gente vai ter uma demanda já por sorgo grande nessa próximo ciclo aqui. E que nem eu digo, é uma cultura que vai começar a tornar relevante aqui para nós, viu? Tá certo, então. Tiago Facco, vice-presidente da ProSoja Tocantins. Tiago, muito obrigada por essa conversa hoje aqui com a gente, viu? E até uma próxima oportunidade para a gente voltar a tratar de outros temas. Obrigada, boa noite e até a próxima. Obrigado a vocês, uma boa noite aí. Estamos à disposição por aqui para o que precisar. Obrigada, querido. Tchau, tchau. Boa noite.